José Osken de Novaes nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 7 de fevereiro de 1917, filho de Américo Moreira de Novaes e Maria Osken de Novaes. Fez o curso fundamental em Ciências Jurídicas da Faculdade Nacional de Direito. Em 1942, a família mudou-se para Londrina, no norte do Paraná, onde dedicou-se à advocacia. Ingressou na política após a redemocratização do país em 1945, na UDN. Foi procurador-geral do Estado e secretário da Fazenda. Em 1963, foi eleito prefeito de Londrina, marcando posição como excelente administrador. Em 1979, foi escolhido vice-governador, eleito pela Assembleia Legislativa com Ney Braga governador. Com a saída de Ney Braga do governo para uma candidatura ao Senado, assumiu o poder em maio de 1982 para completar o período governamental até 15 de março de 1983. Destacou-se pela contenção de gastos, apoio às atividades culturais e proteção ao social. Presidiu com total isenção as eleições governamentais, com transparente austeridade, entregando o cargo ao governador eleito José Richer. Após deixar o governo, voltou a Londrina, ao seu escritório de advocacia. Este é José Osken de Novaes, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite o nosso convidado, ex-governador do Estado do Paraná, ex-secretário de Estado da Fazenda, ex-prefeito da cidade de Londrina, o ex-governador, professor José Osken de Novaes. Boa noite. Obrigado. Na condução desse programa, conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Nós queremos saber, Osken Novaes, professor, formou-se em 1969 em Direito, e de Minas Gerais veio para o Paraná, e veio escolher a cidade de Londrina. Então nós queremos saber, doutor Osken Novaes, como é que o senhor saiu em 42 de Minas Gerais e por que o senhor escolheu a cidade de Londrina para residir, para aqui ficar? Bom, o Paraná estava em moda. O Paraná e Londrina, o norte do Paraná. A colonização da Companhia Melhoramento, da Companhia de Terra naquele tempo, dos ingleses, repercutiu no Brasil todo. Eu estudei no Rio. E no final de todo o curso, medicina, direito, mas de direito principalmente, que é mais simples, surge logo o problema de saber onde vai. E a gente pode ir para qualquer lugar do Brasil. Já médico, engenheiro, a coisa é mais complicada. Governador, esse é um fato ao qual o senhor se refere agora, é importante na vida do Paraná, significativo. Durante um determinado período, o Paraná, principalmente o norte do Paraná, recebeu uma corrente migratória muito grande, muito significativa, de Minas Gerais. Os mineiros vieram construir o norte do Paraná. Sim. O senhor viveu esse processo. O que significou isso para o Paraná? Esse processo é preciso saber. A Companhia de Terra é gente que colonizou a Índia e vários pontos do mundo. E eles eram muito atentos aos sentimentos locais. Eles tinham a preocupação de ver o que o povo queria e qual era o melhor povo da área onde eles se achavam. E naquela época os mineiros eram grandes plantadores de café. Lá em Minas e São Paulo, mas Minas também, até inicialmente Minas teve mais projeção. Depois veio São Paulo no início da República, mas Minas sempre teve uma posição de relevo em matéria de cultura de café. E eles tinham agentes. E esses agentes lá, eles procuraram mais gente mineira, para buscar gente de Minas, porque tinha fama de muito preparados para o café, modestos plantadores de café, modestos trabalhadores. Eles tinham fama de serem bons trabalhadores e gente pacífica, ordeira e cordial. Mineiros por natureza. Mineiros por natureza. Mas que não era o seu caso, né? O senhor não veio por esse motivo. Mas é preciso que com o curso da colonização, isso se estendeu por todo o Brasil, veio muita gente do norte,
São Paulo, principalmente empresários, homens de iniciativa, levando capital. Agora, Minas teve, de fato, uma projeção muito grande na colonização do norte do Paraná. E houve até depois a ação política dos mineiros que foram aparecendo. E lá em Londrina houve uma ocasião que o prefeito era mineiro, o arcebispo era mineiro e o promotor era mineiro, uma coisa coincidiu, né? Quase todo mundo é mineiro. Porque a influência mineira é muito grande em Londrina, mas ela tornou-se muito maior em termos assim, de colonização no Paraná, foi no norte pioneiro, né? Na região de Jacarezinho. Isso é antiga. Aquela é mais antiga. Essa eu não conheço. Essa é a mais antiga. É antiga. Mas também Minas ali teve uma projeção muito grande nesse norte pioneiro. Ali, não sabe, eu vejo, tem até uma cidade chamada não sei o que, Mineira, aí no norte, antigo. Garibaiti, por aqui. Campos, Quatiguá, Vencelau Brás, aquela região. E dizem até que o Zé Eduardo também, ele tem os parentes do Zé Eduardo, os antepassados são de Minas. Tomazina, que foram para Tomazina. Agora, de qualquer maneira, a presença dos mineiros no trabalho, na economia, na vida social do Paraná, foi muito importante. O ajudou a construir o Paraná, deixando um rescaldo de relevo, não é, na nossa vida aqui. Os mineiros acabaram colocando muitos tijolos na edificação do Paraná, não foi? Não resta dúvida. E essa posição de Minas no Paraná vem também desde a criação do Estado do Paraná. Minas teve uma projeção, uma posição de muita importância, está na história. Pode ser ciúme de São Paulo, por isso ou por aquilo, mas Minas teve projeção na criação do Estado do Paraná. Governador, uma pergunta. O senhor vem 3 anos morando já em Londrina, advogando em Londrina, de 42 a 45. Em 45 vem a redemocratização do país, né? O regime democrático, depois da ditadura de Getúlio Vargas. E o senhor abre os partidos políticos no Brasil. E o senhor, com 3 anos de Londrina, advogando, jovem, e já com 20 e poucos anos, ingressa no partido político. O senhor ingressou na UDN, União Democrática Nacional. É da UDN. E por que o senhor escolheu a UDN para ingressar no início da sua vida pública? Bom, eu vou dizer uma coisa. Primeiro eu vou explicar bem para ele ficar sabendo. Londrina, eu fui para Londrina porque havia vários colegas meus, estudantes do meu tempo, que estavam na região. Um Cornélio, outro adiante, em Maringá naquele tempo não tinha tanta prova, mas estavam espalhados por ali. E havia em Londrina o doutor Jonas de Faria Castro, que se tornou sogro do doutor Rui Ferraz de Carvalho, e a esposa do doutor Rui Ferraz de Carvalho é minha prima em duplo grau. E o Rui era meu amigo de Carangola, porque o irmão dele, o doutor Antônio Ferraz de Carvalho, era proprietário do ginásio. O Rui veio para cá porque a noiva veio. O Rui saiu primeiro do que eu. E o Rui foi trazendo gente de Minas. E ele me informou, olha, aproveita porque é uma cidade excelente, eu já estou bem lá, e você vai chegar, não vai depender mais da família. Você trabalha logo, vai fazer contrato de formação de café e vai começar numa advocacia pequena, mas, afinal de contas, relativamente rendosa. Não é? Um registro apenas. Dr. Rui Ferraz de Carvalho, um homem que fez política no estado do Paraná, fez representação popular, foi figura de relevo na vida pública do Paraná, foi inclusive, chegou a ser também procurador-geral do estado do Paraná. Foi. Né? Esta a figura do Dr. Rui, aqui o governador Oscar. O Silvio já o trouxe para Londrina. Não, mas lembrar também que o doutor Rui foi deputado estadual também, pela UDN de o Rui Londrina foi também. deputado, foi várias vezes. Até deputado atuante até, né? Depois até foi, depois quando deixou, ficou morando em Curitiba, residindo em Curitiba, e depois foi até funcionário da Assembleia Legislativa, foi procurador da Assembleia Legislativa. Doutor Rui era uma figura maravilhosa. A casa dele brigava todo mundo. Ele prestou muito serviço à Assembleia Legislativa. É lembrar que ele prestou muito serviço à Assembleia, não muito como deputado, mas também como procurador da Assembleia Legislativa.
Olha, o Silvio trouxe já de Minas Gerais, lá de Carangola, para o Paraná, para Londrina. Eu estava no Rio, eu vivia no Rio. Mas nesse meio Estudei tempo, no Rio. nesse Mas meio tive tempo um houve ano... o Rio de Janeiro. É. E no Rio de Janeiro, o senhor lá fez a Faculdade de Direito. Formou-se advogado pela Faculdade Nacional de Direito. Isso também é importante, porque foi uma escola, foi um meio acadêmico que produziu, não só para o Paraná, para o Brasil inteiro, figuras das mais sérias, advogados de nomeadas, políticos de peso. Que influência teve a sua vida acadêmica na Faculdade Nacional de Direito para trazê-lo à política e trazê-lo, ao que perguntou o Silvio, à UDN? Mas eu quero dizer uma coisa ao senhor. A Faculdade de Direito, no nosso tempo, não era para formar técnicos. Ninguém pensava ser especialista em direito fiscal, direito trabalhista, direito tributário. Todo mundo queria ser um advogado perfeito, mas o ideal era ser um grande homem público. Naquele tempo, o civismo era uma coisa extraordinária. O moço saía com vontade de ajudar o Brasil a combater a sua pobreza, a sua miséria, a sua desigualdade social, o seu desprezo pelo patrimônio público. O indivíduo moço saía dali cheio de idealismo. Era mais, não sabe, um cavaleiro da nação do que propriamente um profissional. Depois ele tinha que viver, aí é que ele pensava na profissão. Mas ali todo mundo queria orar, queria falar, queria debater, queria resolver os problemas políticos do Brasil, o que não existe hoje. Era mais uma escola de civismo. Mais era uma escola de preparação nacionalista, política e cívica. Sinceramente, eu tive professores notáveis e todos de correntes variadas. Uma das lembranças mais caras que eu tenho é do Hermes Lima. Figura exponencial do nosso direito. E era socialista, mas um socialista brando, um socialista de responsabilidade. Havia o Leônidas de Rezende, que era comunista, mais exaltado, mas era um homem bom, um homem sério. Mas este era extremado, o Hermes Lima era moderado, tanto que foi um deputado e companheiro extraordinário do Afonso Arinos, na preparação de legislação de toda sorte. Agora, nós tínhamos professores de vários matizes, alguns foram presos no nosso tempo, mas a mocidade chorava. É o governo Getúlio Vargas, né? Getúlio Na época do Vargas. Getúlio. Que não existia ainda a democracia total. O senhor compreendeu, os professores muito bons, professores notáveis. Eu fui aluno do Nelson Bria, nos últimos tempos é o maior penalista do Brasil. Eu fui aluno do Arnoldo Medeiros da Fonseca, professor de Direito Civil, professor extraordinário e severo, disciplinado. E os professores todos, não sabe, eram homens sérios, corretos, homens patriotas e que tinham disciplina e queria disciplina. E tinham muito preocupação com a educação do jovem para a vida pública também. Tanto que o direito constitucional lá era puxado. Foi professor meu, Queiroz Lima, que deixou um livro sobre teoria do Estado, era de projeção severo. E alguns constitucionalistas eminentes passaram pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que era um pardieiro, não sabe? Era um armazém enorme. Mas o conteúdo era bom. Pois é. Em 1945, encerra-se o período discricionário do governo, discricionário de Getúlio Vargas, cria partidos. O governador Oscar queria A UDN. Eu filiei o UDN. e começa a fazer política, começa a fazer política, começa a fazer vida pública. Na abertura houve a escolha do prefeito, né? Houve a escolha do candidato. O candidato era um homem também sério, um homem culto, preparado e mais homem da terra, é o Hugo Cabral. Mas o Hugo Cabral veio para Londrina depois que comprou, por intermédio de corretores no Rio, uma grande área, uma grande fazenda. E ele era um homem, não sabe, que já tinha um patrimônio razoável e estava cansado da vida
profissional empresarial, porque ele era especialista em câmbio. O Cabral era um fazendeiro, mas um grande profissional de câmbio, de matéria comercial internacional. Este homem foi para lá. Agora, ele era de uma habilidade extraordinária para lidar principalmente com o povo rural. Ele foi o primeiro prefeito eleito em Londrina. Primeiro prefeito eleito, né? E o dele foi muito forte em Londrina. Ele foi o primeiro, depois da reconstitucionalização, não é? Houve a abertura, o Getúlio passou o governo, ia haver eleições em todo o Brasil, e houve eleições em Londrina. E eu fiquei com o Hugo Cabral e com a UDN. E fiquei sempre na UDN. Agora, eu tinha também... ele foi candidato a deputado federal, o Cabral, e não se elegeu. Não, elegeu-se deputado. 50 não, foi depois, né? Eu vou chegar lá, o Cabral elegeu-se deputado, foi secretário... Desculpa, viu? Então, não, estamos ouvindo o senhor. Estamos ouvindo, pode ouvir. Eu vou terminar o pode ouvir. O Cabral... Sabe o que é, governador? Eu sou meio... Esta equipe que fica atrás das câmaras aí, são os nossos anjos da guarda. Então eles ficam nos orientando quanto ao tempo que nós temos. Momento de fazer intervalo. Mas está tudo bem, está tudo em ordem, vamos ouvir. Bom, mas em todo caso eu tenho que terminar esse pensamento. Porque primeiro eu vou me referir a um homem que ficou também na minha lembrança e no meu coração, o Bento Munhoz da Rocha Neto. O Bento começou a procurar homens do interior. Ele foi a Londrina, o Cabral conversou com ele, aquela coisa toda. Eu uma vez fiz um discurso lá também, que ele chegou, porque ele era um escritor, né? A gente o advogado que tem vocação para o estudo, logo procura essas figuras. E o Bento começou a procurar homens no interior para trazer para Curitiba. Quer dizer, paranizar o Estado, introduzindo essas novas forças, tudo que tinha que ser Paraná. E é tudo. E o estudo é Paraná. Quando se fala aí em divisão, isso é uma injustiça, é um erro, porque nós chegamos a Curitiba e temos uma recepção total. Amiga, eu tenho amigos aqui em todo lugar. Lógico. Onde eu vou, então eu nem conheço. Bom, mas então vou terminar. O Bento estava procurando homens. E trouxe o Hugo Cabral, como depois trouxe o Rocha, e trouxe a mim. Eu fui convidado pelo Bento para ser procurador-geral do Estado. E tenho a impressão que quem influiu, que ele já me conhecia, quem influiu foi o Adolfo Franco, com certeza, o Renato Valente, e o conhecimento pessoal que ele teve comigo. A sua primeira função pública, portanto, foi o cargo de Procurador-Geral do Estado. E tive primeiro uma nomeação do Bento também para membro da comissão de consulta e revisão de terras. Uma função gratuita, não remunerada, mas muito trabalhosa, porque o Bento estava muito preocupado com o processo de ocupação do solo paranaense, das terras paranaenses. E queria rever muitos processos onde houve excesso de concessão. Aí eu funcionei. Principalmente no sudoeste e no oeste do Paraná, né? O oeste, né? Quase tudo, né? O oeste todo. O Moarama por ali, tudo. Não, ali não. É mais mesmo, parece que no oeste. No oeste e sudoeste. Registro apenas, governador. A Procuradoria-Geral do Estado, à época, somava a advocacia do Estado com a chefia do Ministério Público Estadual. É isso? A Procuradoria era um lugar horrível, terrível, porque tinha que trabalhar muito o procurador. Havia 7 procuradores, subprocuradores. Mas o procurador tem que se empenhar muito para manter a disciplina no Ministério Público e para atender a advocacia do Estado. E às vezes chegava lá processo com 10 volumes, você não sabia uma página, tinha que ler tudo, estudar tudo. É uma função terrível, de forma que, eu vou lhe dizer uma coisa, não sabe? É um presente de grego aquilo, mas projeto homem. Projeto homem. Bem, o primeiro cargo eletivo do governador foi... 63. Candidato a prefeito em Londrina pela UDN. Né? Aí eu fui secretário da Fazenda. Fui secretário, posso falar? Pode. Fui secretário da Fazenda. E dali
eles queriam que eu saísse da secretaria para ser candidato a prefeito, a sucessão do Milton. Eu falei, eu não saio daqui, porque agora eu estou fazendo... Lembrar que é o Milton Menezes, né? Estou numa missão, Milton Ribeiro Menezes, estou numa missão, não vou sair. E eles perderam a eleição. O Milton, na sucessão, o Milton perdeu. Depois o Milton tomou a prefeitura. E o sucessor do Milton foi eu. Aí eu não tive jeito. Eu não tinha muito gosto para... Eu gosto muito de política, mas não gosto de cargo público. Porque eu sofro muito, eu sou muito sensível, tenho vontade de... Doutor, nós vamos registrar que os 3 prefeitos, né? O Hugo Cabral, Milton Menezes e Ócio Novaes, os 3 em seguida da UDN. Tudo da UDN. Todos A UDN mandou A UDN é muito lá. forte lá em Londrina. A UDN mandou. Perdeu a eleição quando da primeira sucessão do Milton para o Antônio Fernandes Sobrinho. Eles queriam que eu fosse candidato. Eu acho que perdi do mesmo jeito. Mas eu não ia sair da Secretaria da Fazenda. O Adolfo me pôs lá para cumprir uma missão e cumprimos. Adolfo de Oliveira Franco é meu amigo. Governador, a memória de Londrina diz o seguinte: José Oscar de Novaes foi um bom administrador. Fez uma bela administração quando prefeito do município de Londrina. Como era Londrina naquele tempo? O que foi possível fazer? Bom, o que se projetava? Londrina é uma cidade naquele tempo pequena, mas de muito movimento. Ali eu vou lhe dizer, o que chegava de gente de fora, às vezes suplantava a gente do local. Hotéis, pensões para todo lado. Agora, era um castigo Londrina, porque era suja. E o pó de Londrina parece esse pó de graxa, esse pó de graxa dissolvido. E era um lugar horrível mesmo. O Cabral começou um esforço muito grande a pavimentar. O Milton também pavimentou muito. E o problema de água. E esgoto. Foi a maior cidade de muito movimento. Agora, o primeiro serviço do Milton foi esgoto, né? E ele começou e eu terminei. Então, assim é a história de Londrina, e se nós formos falar, vai longe. E uma grande recordação desse período que o senhor foi prefeito de Londrina? Foi? Uma recordação desse período que o senhor foi prefeito de Londrina? Recordação? É, uma que o senhor tem aqui, que lhe marcou muito. Porque foi gratificante. Bom, gratificante. O meu nome, eu fui homem que tinha muita preocupação com a limpeza do povo, com o estado de saúde do povo. Eu procurei asfaltar muito, muito, e dava votos. Você falava que ia asfaltar, as populações votavam em você. E elas votaram em mim mais por isso. Eu era conhecido, mas o povo miúdo não conhece ninguém. Não? O povo miúdo tem uma intuição, só apenas. E eu falei muito em asfalto. E água também, que faltava água. E nós estamos resolvendo isso, eu e o Milton. Mas o que marcou o meu governo foi o telefone, o Sercontel. Eu e o Milton fizemos o Sercontel. E o Sercontel ia ser explorado, o telefone ia ser explorado por uma concessão. E nós cancelamos a concessão. O Sercontel, desculpe, governador. O Sercontel não é uma empresa telefônica municipal. Uma municipal. É uma Telepar que atende Londrina. Não é uma das poucas empresas no Brasil que não se integraram às teles. No Paraná, eu acho que é a única. Nós ficamos autônomos. Nós até hoje. Criamos uma grande companhia. Agora, ele transformou a autarquia em sociedade anônima. E está dando confusão. Governador, Londrina, sua cidade, na qual o senhor governou como prefeito, onde vive, está vivendo uma transição. Não é? Feita uma eleição, teremos um novo prefeito. Sim. Um que sai, é um prefeito do PT. Um que entra, que já foi prefeito 2 vezes, que é o Bellinati. Como é que o senhor enxerga isso? Não, o Bellinati é muito hábil, é de bom trato, ele é atencioso, não tem nenhum espírito irrelevante, ele tem seus merecimentos. Né? O Bellinati nunca teve meu apoio, porque a minha política, o meu estilo é totalmente diferente. Mas ele é muito habilidoso e o Bellinati teve muita ajuda do governo federal para realizar uma obra indiscutivelmente extraordinária, conjuntos habitacionais.
Ele fez aqueles conjuntos habitacionais, foi sempre muito liberal na administração dessas áreas e, em geral, em toda a administração. Esse povo aglomerou-se ali. A área prosperou, comércio, indústria. E, afinal de contas, aquele povo encontrou um lugar onde teve sua casa própria. E hoje aquilo é um aglomerado que parece que tem, eu vou dizer, um percentual de eleitores muito grande. E, além disso, ele tem também outros trabalhos que marcaram a sua pessoa. Agora, o estilo do Belinati não é o meu. Não, eu tenho um estilo severo, eu tenho um estilo moral severo. Governador, nós vamos fazer uma pausa. É um pequeno intervalo e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do governador José Osking de Novaes. Nós voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do governador José Osking de Novaes. Nesse intervalo nós conversamos um pouco e o Silvio está muito aflito para fazer uma pergunta, então eu já entrego para ele a palavra. Não, quero lembrar que em 63, Osking Novaes, prefeito de Londrina, o denista da UDN, em 64 ele era prefeito e veio a Revolução, no dia 31 de março de 64. E o senhor, como o denista autêntico do início da UDN, como é que foi o seu procedimento, o denista prefeito de Londrina, uma cidade de muita importância no Paraná, como foi a sua posição no período da Revolução, de 31 de março de 64? Nós gostamos da Revolução, né? Não. O Paraná, a gente conversava com as autoridades aqui, com o Ney, e depois conversei também com o Canet, que é muito meu amigo, e quem me trouxe aqui, com o Ney, ele que me trouxe aqui, o Jaime Canet. Conversamos e tal, e ele dava as notícias da esfera federal, da situação grave por que passava o país. Eles achavam que o Brasil ia para o caos. Uma guerra civil, um movimento de massa, ia para o caos. E quando surgiu a Revolução, foi um alívio, né? O problema agora era ganhar. O senhor apoiou? Apoiei na hora e passei a Revolução no gabinete do Ney, porque o Ney mandou, me telefonou, Osking, vai estourar a Revolução em Minas. E eu estou comprometido com Magalhães Pinto. Eu estou avisando a você e tal que vai estourar. Eu não sei se ele disse 5 ou 6 dias. Dias depois, eu recebo, olha, venha para Curitiba, porque a Revolução vai estourar hoje. Eu saí cedo de lá, às 3 horas já estava em Revolução. Acho que até ela saiu antes do Ney esperar. Essa Revolução de 64, embora um movimento militarista, tinha o seu braço civil, tinha a outra perna, a perna civil. E isto foi o tempo todo, desde a conspiração, desde todo o preparo, foi feito pela própria UDN, pela União Democrática Nacional. Teologicamente, não sabe, o princípio ideológico da Revolução é da UDN, né? Quer dizer, esse desejo de reforma, esse desejo de disciplinar o trabalho, as relações do trabalho com o capital, que as reivindicações não podiam assumir aquele rumo. Porque se você destrói o capital, aparece o poder de edificar, de construir e de promover a felicidade e o bem-estar. O princípio ideológico. Mas então todo mundo queria afastar aquela desordem. E os militares, o Guedes falou, tocou na disciplina militar, não pode continuar mais. Governador, nós vamos conversar e temos perguntas específicas sobre a questão do período da Revolução. Mas, nesse meio tempo, nós vamos trazer o convidado para lhe fazer uma indagação. É gente da sua convivência, gente que trabalhou com o senhor, foi seu assessor em Londrina, seu assessor no governo do Estado, o jornalista Antônio Claret de Rezende. Sim. Doutor Osking, o senhor, com a sua longa militância política,
o senhor participou e acompanhou de importantes episódios da vida política e da própria história do Paraná. Um desses episódios foi, talvez, um dos mais importantes desses nossos últimos tempos, foi um movimento revolucionário de 1964. O senhor poderia nos dizer alguma coisa sobre a sua participação e a participação de outros paranaenses nesse episódio? Bom, com licença, eu posso, em poucas palavras, dizer a minha participação. A minha participação vem do Ney, porque o Ney confiou a mim, eu estou comprometido com Magalhães Pinto, o movimento revolucionário deve estourar, essa situação não pode continuar, a desordem está tomando conta das ruas, e afinal de contas, os militares não suportam a indisciplina militar, a subversão da ordem, e eu quero que você venha a Curitiba e ficar aqui comigo na Revolução. Deve ser dentro de poucos dias. Eu tenho a impressão que ele me falou isso, 5, 6 dias, ou disse a data, eu não me lembro. Mas, logo depois, a Revolução vai estourar, acho que é amanhã, e você venha para cá. Ou vai estourar amanhã, eu tenho essa impressão. Mas, e venha para cá e eu quero que você fique aqui comigo, porque eu preciso de amigos com capacidade de opinar. E eu sei que você acompanha a vida política nacional e pode vir aqui e eu estou à sua espera. Eu saí de lá de manhã. Quando eu cheguei às 3 horas aqui, já estava a Revolução, já estava agitado. Fui lá para o Palácio, já estava, parece que a Revolução já tinha tropa na rua. Tinha estourado, não sabe, a Revolução. O Juiz de Fora já tinha saído, estava nos limites do estado do Rio. O general Guedes e o Mourão acharam necessário precipitar o movimento. E o movimento saiu. E quando se perguntaram, dizem que o presidente Castel, olha, vocês podem voltar derrotados. E convém examinar isso. Aí eles disseram, mas voltar agora é voltar desmoralizados. Então, não havia mais opção. E o Ney me convidou. À noite eu fiquei lá todo o tempo, até de madrugada, não. O grande problema do Ney foi convencer a todo o seu pessoal que ele estava comprometido, a Revolução tinha que ter a participação do Paraná, que era uma questão de honra, e que contava com o apoio de todos. E houve ali mais governadores, é um perigo, é bom aguardar São Paulo, é preciso esperar São Paulo, o general Crua. Se o general Crua não entrar nisso, São Paulo não entrar, a coisa é muito grave. Eu estou comprometido, a minha palavra foi dada e eu quero o cumprimento da minha palavra. Eu sou o governador do Paraná e sei que o povo me segue. O povo quer o que eu quero. Eu consultei todo mundo. E eles foram, aos poucos, aquietando. Mas precisavam uma declaração formal da entrada do Paraná na Revolução. Não bastava estar lá no Palácio dizendo que está na Revolução. Aí chegou o momento, vamos então fazer um manifesto. Eu vou publicar um manifesto. E o manifesto e tal, o Ney começou, quem vai redigir o manifesto e tal, essa coisa toda, e começaram a surgir nomes para a redação do manifesto. Como surgiram vários nomes, eu me lembro que o Ney, olha, o Afonso então redige um e o Oscar Novaes redige outro. O Afonso Camargo. O Afonso Camargo, que estava lá. E parece que ele figurava no governo, o Afonso. Ele era vice-governador? Não. Em 64 era vice, foi escolhido no primeiro governo do Ney. Em fevereiro de 64, ele foi escolhido pela Assembleia vice-governador do Estado. Vice-governador. Bom, o Afonso lá também, ativo, e com seus companheiros, e os secretários, alguns técnicos, todos apoiando o Ney, mas havia muita reserva em relação ao momento em que o Paraná devia declarar-se em estado de revolução. Havia muito. Eu fui para ter que entrar, o Ney deu a palavra e não pode demorar, nada de oportunismo, tem que assumir. E vamos esperar o general Crua. O general Crua vai se manifestar.
Mas ninguém concordou com isso. E foi feito um manifesto. Governador, aqueles que desejavam a revolução, aqueles que defenderam o movimento de 64, se diz que tudo isso foi feito, a revolução e o movimento, em nome da ordem e da paz. Sim. E que seria um período curto de intervenção militar e o Brasil voltaria aos trilhos do Estado de Direito, da normalidade, da liberdade, da democracia. Isso custou mais de 20 anos. E, de repente, a Revolução e esse movimento militarista mergulha nas trevas do discricionarismo, da violência, da prepotência, cometendo uma série de... porque a nação inteira acabou sacudida e sacudindo a Revolução, sacudindo o movimento. Não é? O senhor, que no primeiro momento enxergou desta forma, viu a Revolução com um movimento que poderia ser sadio, rápido, curto e eficiente, e que depois, com a sua formação humanística, de advogado, de homem vinculado ao povo, com esta formação, como é que o senhor explica isso? Como é que se pode ver isso aí? Mas todos os idealistas, todos os homens de lei, todos os homens que têm inspiração numa carta magna, não quer isso. Aquela demora foi inconveniente, porque as revoluções dizem, sabe-se quando começa, mas não se sabe quando termina. Não é verdade? Então, a Revolução teve uma preponderância militar. O Magalhães foi afastado, que era a maior autoridade civil da Revolução. Os elementos civis que apoiaram a Revolução e continuaram também não se sentiam bem e entendiam que aquilo não podia durar, porque a experiência diz o seguinte: as ordens, os comandos não criam ordem, disciplina, progresso. O que cria progresso, ordem e disciplina, as boas leis obedecidas. Nós precisávamos de um poder legislativo, poder constitucional para disciplinar a nação e preparar condições de revitalização, de ordem, de disciplina. E isso houve um retardamento. Foi, a meu ver, inconveniente, nefasto às vezes, porque a Revolução, que trouxe muitos benefícios, trouxe também graves malefícios, inclusive violências que estão sendo reparadas pelo governo. Ninguém podia concordar com aquilo. Eu era estudante de direito, cheio de idealismo, e eu acreditava nas constituições. Vamos voltar ao governo. Vamos voltar ao governo. Bom, dentro desse período, né, porque voltando ao problema da Revolução, Getúlio teve na Revolução também durante 15 anos. Agora, esse foi maior do que do Getúlio, foi quase 20 anos. Mas voltando ao problema, em 79, o senhor prefeito de Londrina, 63, entra dentro da Revolução, depois dá uma descansada no setor público. Aí só volta em 79 a ser... Eu saí da prefeitura porque houve uma prorrogação. Eu fui até de 63 até 70. 60, fim de 69, acho que entrei em janeiro de 70 que eu saí. Houve a prorrogação. Eu fiquei lá esse tempo todo. Mas eu saí com a disposição de trabalhar, porque o dinheiro estava acabando. Sim. Aí o senhor foi advogar. Voltou para a advocação. Eu voltei para a advocacia quando um dia recebo um telefonema do Canet, Jaime Canet Júnior, governador. O Jaime já me tinha me oferecido, o Jaime Canet Júnior já tinha me oferecido um lugar de desembargador. Aí você não tenho vocação para isso. Eu gosto de estudar, mas desembargador é um cargo duro, pesado, exige muita disciplina de vida. E eu sou meio indisciplinado, gosto de sair, gosto de viajar, gosto de ir a Minas, e essas coisas era difícil. E não aceitei. Ele foi a Londrina e pôs o cargo à minha disposição, não aceitei. Bom, mas ele, aí veio a vice-governança, e ele me ofereceu pelo telefone 3 vezes. Eu acabei aceitando. E o Ney também me comunicou, tem meu apoio, eu acho que tal, eu desejo... Aí em 79 o senhor foi ser vice-governador depois, acho que 10 anos. 1979, eleito via Assembleia Saí de Legislativa. prefeito, 69.
Mas em 79, Não, 79. é eleito pela Assembleia Legislativa vice-governador na chapa do governador Ney Braga. Do governador Ney Braga. Aí o senhor no governo Ney Braga, Eu fiquei no governo do Ney Braga todo o tempo. como vice-governador. Como vice-governador. Atuando Bom, como o vice. ano final, que o Ney disputou a eleição de senador. Em 82, o Ney Braga Em sai... 82 eu fui até 82 o E Ney eu Braga... tive também uma substituição interina quando o Ney esteve doente, fez cirurgia cardíaca. Foi. Ali eu passei assumiu o parece, governo. 40 ou 50 dias. Assumiu E depois fiquei, parece, 10 meses Ficou como 10 meses. governador. E fiz as eleições. O senhor Mas fez... antes de chegar na eleição, desses 10 meses de governador, o que foi possível fazer? Bom, eu vou dizer uma coisa. Os 10 meses foram bons, porque eu sou mesmo econômico, né? Eu confesso, eu tenho disciplina. Eu sou mineiro. Fez economia para o Estado. Eles falam até que o mineiro é mesquinho, mas não é mesquinho. O senhor guardou dinheiro, entesourou. Não, nós fomos pagando tudo ali, pondo em ordem, diminuindo a taxa de incidência do funcionalismo público, e o Ney deixou uma boa taxa. E eu tenho a impressão que ainda houve uma reduçãozinha. Mas os outros estados gastavam 85%, 90%, o Rio Grande do Sul parece que gastava 100%, um grande estado. Aqui não, o Paraná, quando eu saí, o Ney também é mais ou menos a mesma coisa, mas quando eu saí, eu estou lembrado, nós estávamos com 58%. Quase a metade. Né? Governador, a marca do seu período de governo foi a austeridade financeira. E a justiça Nada de gastar. também. A justiça também. Porque processo que estava parado, se houvesse processo, eu tinha muita preocupação com a justiça administrativa. Sim. E havia um período muito difícil de mandado de segurança e tal. Eu procurei acabar com isso tudo, justiça administrativa e ordem financeira. E encontrei, vou dizer uma coisa, uma facilidade incrível para o meu trabalho. Porque eu negava e o meu secretário, muito bem, o senhor fez bem, doutor Edson Guimarães. Hein? Edson Guimarães. Era o secretário da do Ney Fazenda. que ficou. Um secretário excelente. Excelente. E o pessoal todo, o Rui foi para a secretaria do trabalho, não, do trabalho não, do Rui foi para a secretaria, era a Previdência Social, mas não sei qual é a secretaria. Não me lembro também. Secretaria de Negócios. O Rui Ferraz também me ajudou muito. Há um fato interessante na passagem de Oscar de Novaes pelo governo do Estado. Depois de quase 20 anos de revolução, sem eleições, os governadores, os prefeitos de capitais, de áreas de segurança, eram nomeados ou eleitos pelas Assembleias Legislativas, etc. Antes disso, antes da Revolução, o governo do Estado, o poder, já estava concentrado na mão de um grupo político, que era o grupo do Ney Braga. O poder no Estado, antes da Revolução, já estava concentrado no grupo Ney Braga. Já estava. Não é? O Ney governador, o Paulo governador. Então, um período assim, não sei precisar agora, quantos anos? Quase 30 anos, o governo do Estado, o poder estadual na mão de um grupo. E a Assembleia funcionando. E o senhor governador preside uma eleição em que, depois de quase 30 anos, a oposição ganha. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Ganha o José Richa. Bom, vamos dizer uma coisa. Quem ganhou a eleição foi o Richa, não é verdade? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos experiência de Londrina. Pusemos os melhores candidatos. Todos eram rejeitados. É porque o povo ficou contra a Revolução. Você não tinha candidato. Os homens mais perfeitos. Agora, qualquer indivíduo mais, vamos dizer assim, mais falante, não estou dizendo que eles fossem assim, mas eu estou dizendo que qualquer um tinha grandes possibilidades. As eleições de senador para Londrina foram uma coisa louca, gente que mal acabavam de chegar a Londrina. Quer dizer, o povo estava contra o governo. Mas é preciso dizer também, se você acompanhou bem isso, o governo de Oscar de Novaes, e principalmente o período em que presidiu as eleições do Estado e que deu a eleição do José Richa, houve uma postura, uma condução de isenção, de respeito, até de cuidado com
com o trato da questão eleitoral, não foi isso? Outra questão de... Eleitoral, na sua sucessão. Bom, eu sempre fui muito severo. Eu não gosto de intervenção eleitoral. E funcionário, para mim, não pode fazer isso. Alguns tentaram e eu reprimi. E tentaram com apoio de políticos que tinham força. Mas eu passava a hora do show, vai para a rua, eu mando processar. E eles acabaram acreditando que eu era autêntico. E havia respeito. O Alvo Dia passou uns telegramas e tal, e eu falei, não tem nada disso, eu estou procurando você. Governador, vamos marcar um pouquinho, vamos clarear um pouquinho isso. O governador Oscar Novaes talvez tenha sido o único governador que eu conheci, que no período eleitoral não deixou isso que ele acabou de dizer. Quer dizer, não admitia que funcionário público fizesse política, fizesse partido de A ou B. É isso que o senhor quis dizer, não é isso? Eu acho que o senhor foi o único que fez essa posição, pelo menos pelo meu conhecimento. O povo aqui do Paraná todo reconhece isso, não? É verdade. Porque eles falam. Governador, nós vamos trazer mais um convidado para dirigir uma pergunta ao senhor. E sobre uma questão momentosa, no plano nacional, abarcando o Brasil inteiro. Não é? Nós vamos trazer, portanto, a pergunta do deputado Basílio Zanussi. Doutor Oscar de Novaes, o senhor, como consagrado jurista, advogado brilhante, político eminente, ex-governador, qual é a sua consideração acerca desse assunto momentoso da reeleição do presidente da República, dos governadores e prefeitos das cidades do Brasil? Esse é um assunto polêmico neste momento, está aí ocupando as manchetes dos jornais, a imprensa de maneira geral. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual o efeito, qual a vantagem, se conveniente para o país, a este projeto da reeleição dos cargos eletivos, dos cargos executivos. Bom, é uma pergunta de fato difícil, porque ninguém quer se manifestar sobre questão polêmica e sempre traz reações, e aplausos e reações. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não tenho timidez. Em matéria de profissão e em matéria de política, eu não tenho timidez. Certo. Eu não gostava do Fernando Henrique Cardoso como deputado, mas gostei dele como vice-presidente da República, porque ele conviveu com Itamar. Conviver com Itamar num lugar que ninguém parava é um mérito extraordinário. Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda e depois... Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Então ele conviveu com Itamar. E ele conviveu cedendo, mas com dignidade. Também que é mineiro, hein? Itamar, mineiro. O Itamar é mineiro. Mas acima dos mineiros está o Brasil. Hoje eu sou paranaense, tanto quanto mineiro. Amo muito o Paraná e gosto muito do meu estado. Eu gosto das montanhas, né? E vocês aqui têm um mar. Mas eu vou dizer uma coisa, com sinceridade. Eu gosto do Fernando Henrique Cardoso depois do Ministério da Fazenda. Como deputado, não gostava. Achei que ele obstruía muito, as opiniões... Aquela época ele fazia oposição à Revolução. E até uma vez ele disse, eu me lembro que ele disse na televisão, tudo que eu fiz, eu faria de novo. E ele não podia fazer de novo tudo que ele fez, porque ele fez muita coisa errada. Ou injusta, não digo. Bom, eu gosto do Fernando Henrique Cardoso. E vou dizer uma coisa, eu acho que ele é um homem habilitado a resolver crises, porque ele tem muito jeito. Ele é tolerante, ele admite discussão. O Itamar está contra ele, o Itamar continua amigo dele e ele faz questão, ele é grato ao Itamar. Então eu acho que ele é um homem capaz de suportar uma experiência. Eu, se fosse deputado federal, adotava a tese da reeleição. Mas o meu grande receio são os estados. E o grande receio também, menor, o município. Os estados eu acho que não têm ainda estrutura de defesa democrática. A União tem as Forças Armadas, tem as instituições sociais todas, a igreja, a ordem dos advogados.
Afinal de contas, todas as associações científicas do país estão atentas ao presidente da República. É muito difícil um presidente da República, no poder, forçar atrevidamente, insolentemente e abusivamente o poder administrativo para fazer a sua eleição. E depois ele se descredenciava de cara, não é? Nos Estados Unidos fazem-se as eleições com o presidente lá e ninguém diz que o presidente procedeu mal. Por quê? É um estado de espírito. É uma formação moral. Nós temos que criar isso. Porque o indivíduo, quando é mau, ele tanto é mau em seu favor como em favor de terceiro. Ele pode ser um presidente terrível, fazer eleições falsas para um amigo seu. Então eu sou partidário na esfera federal. Agora, se eu tivesse que votar, eu votava. Mas eu vou dizer uma coisa, o problema dos estados é mais complicado. Mas é que o senhor deixou bem claro, o senhor é a favor da reeleição para presidente da República. Eu sou partidário na Contra área governador federal. Agora, e não prefeito. posso dizer, se fosse preciso fazer experiência atribuindo aos estados também, eu vou dizer uma coisa, eu votava a favor ainda, fazia experiência. Bem. Agora, procuraria criar órgãos de resistência aos governos estaduais, inclusive de origem federal, um conselho qualquer para acompanhar as eleições. Qualquer coisa dava um golpe em cima disso e pronto. Eu sou partidário de uma certa restrição aos estados, viu? Eu sou partidário, legislativa principalmente. Olha, há muito assunto para conversar, há muita história para ser relembrada, para ser registrada, mas o nosso tempo esgotou, governador. Obrigado. Silvio, mais alguma Não, acho que não, nós estamos em cima. Mas antes de encerrar, eu devolvi a palavra ao senhor para suas considerações finais. Para fazer um agradecimento. Né? Bom, Não, para antes só de fazer a tudo, eu consideração. quero agradecer aqui os interlocutores, que foram muito dedicados, amáveis. Infelizmente, o Enésio eu conheço há muitos anos. Aqui eu conheço o nosso amigo há algum tempo, mas de vista mais, não é? Não tivemos muito contato, não. Eu admiro. Sempre fui muito bem recebido e aquele medo inicial desapareceu. Que bom. Porque eles se mostraram muito cordiais e me deram muita liberdade e, afinal de contas, estimularam-me a falar até um pouco excessivamente. E quanto ao povo que está me ouvindo, eu quero dizer que saí da capital muito agradecido e, sinceramente, não sabe, eu gostava muito de Curitiba. Hoje eu acho a maior cidade do Brasil. Obrigado. E, com sinceridade, não sabe, em todo lugar se fala hoje em Curitiba. E se fala também muito na minha região, porque Londrina também é uma grande cidade. De forma que eu agradeço a todos e continuo procurando ser útil à comunidade e procurando compreender o Brasil estudando. É o que eu faço. Muito bem. Governador Oscar de Moura, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Realmente a presença do governador José Oscar de Novaes relembrou fatos importantes da história do Paraná, registrou momentos significativos da vida da nossa gente e da nossa terra. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter estado conosco. E você, meu amigo telespectador que esteve conosco até agora, muito obrigado também. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.